O Atlético com ele, Paulo Azeredo. Após saída de Alonso, reforço do Atlético assume desafio no sistema defensivo. O sextou será de muito trabalho na Cidade do Galo. Não é isso, repórter Paulo Azeredo? Bom dia. Alô, Nath Fiuza. Bom dia pra você que tá ligado com a gente aqui no Tiro de Meta desta sexta-feira, o Sextou do Galo, com um trabalho em tempo integral dentro da intertemporada do Atlético, nessa primeira semana de retorno às atividades na Cidade do Galo. Ontem estivemos, presentes na Cidade do Galo, que não teve, Nath, ainda uma conversa direta com o Barba Domingues, mas que isso vai acontecer com certeza, e disse mais, que pode jogar pela esquerda. Talvez aí uma senha de que o Léo Duarte, que muitos acreditavam que seria o zagueiro que jogaria pela direita, pode ser sim aquele zagueiro que vai suprir a lacuna deixada por Alonso, que foi para o futebol norte-americano. Nós temos a informação que o Atlético fará sim pelo menos 2 jogos treino nesta intertemporada para manter aquele ritmo de competição, já que, como eu disse aqui, dia 21 tem o Bahia, mas esses jogos serão dentro lá da Cidade do Galo, não fora, não terá transmissão nem nada, nem a presença dos jornalistas, então, portanto, o Galo deve marcar posteriormente, dentro da intertemporada, esses 2 jogos treino. E aí, Romano, gostou do Léo Duarte? O que você tá achando pelo que ele disse? Você acha que vai dar jogo ou não vai dar jogo? O Fred vem ou não vem? Fala pra mim, Romano. A primeira eu gosto da minha mulher. Agora, cara, não dá nem pra avaliar. Sabe por quê? Léo Duarte saiu do Brasil. Eu não acompanhei o Léo Duarte na Turquia. A gente nem assiste futebol turco. Então, assim, é difícil falar. Agora, a questão do Fred, o Atlético, chega, né? O Romano já virou uma novela, mas é porque, assim, é um jogador também de um patamar elevado, né? Que não é simples uma negociação quando a gente tá falando de um cara que chegaria pra mudar o patamar do time. Então, o Atlético fica nesse aguardo. Se vier, ótimo, porque é um jogador que chega pra ser titular absoluto, inquestionável. Seria um baita reforço. Mas como o Atlético falou que não vai fazer um investimento, então vai ter que esperar o Fred tentar negociar uma rescisão, que eu acho difícil. Se não vier nessa janela, é provável que venha na próxima. Pois é. Ô, Paulinho, os trabalhos na Cidade do Galo, o bicho vai pegar, vai ter jogo treino, como é que é? Exatamente, Romano. O Atlético vai continuar, até sábado, esta primeira semana de intertemporada, porque o domingo será de folga para o jogador. Conversei com o Paulo Brax, diretor de futebol do Atlético, vice-presidente, na verdade, agora, EVP do Galo, e sobre a possibilidade de jogos treino acontecerem nesta intertemporada. E devem acontecer, tá? E outro detalhe, Romano, que a gente pode trazer aqui é em relação a reforços. O Paulo Brax, ele deixou bem claro que é o seguinte: a janela se abre no próximo dia 20 de julho e vai até setembro. O que ele quis dizer com isso? Que não é questão que o Atlético está devagar demais, não vai contratar, não é isso. O Galo deve trazer aquilo que ele disse aqui, entre 2 a 3 nomes além do Léo Duarte. Mas o Atlético tem tempo para isso. Você vai falar, não tem não, Paulinho, porque já começa o brasileiro, o Atlético precisa reforçar. Ok, a gente até concorda com isso, mas o Atlético está indo cautelosamente ao mercado para ser certeiro e trazer aquilo que o Barba Domingues pediu então ao Paulo Brax e toda a equipe do Siga do Galo. Tá certo, Romano? Tá, joia, Paulinho, valeu, obrigado. Olha só, o Atlético comemorando a classificação do Equador para a próxima fase da Copa do Mundo, tá? Porque pelo programa de benefícios aos clubes da FIFA, o Atlético recebe $11 mil, cerca de R$57 mil por cada atleta cedido para a disputa da competição. Como o atleta tem 4 jogadores, o clube recebe R$228 mil por dia. Tem o Júnior Alonso, que está na reserva do Paraguai hoje, o Preciado, Alan Franco e o Alan Minda no Equador. Até agora, o Galo em 15 dias arrecadou R$3.420.000. E 5 jogadores do Atlético foram convocados pelo técnico Carlos Patetucci para a Seleção Brasileira Sub-17 por um período de treinos na Granja Comari em Teresópolis, no Rio, visando preparação para a Copa do Mundo da categoria no Catar no mês de novembro. Foram convocados o lateral Samuel, o meio-campista Arthur Gomide e também meio-campista Vinícius Almeida, os atacantes Veneno e Riquelme. A seleção que fez 2 amistosos no início do mês contra os Estados Unidos em Natal e venceu os 2 4-0 e
1-0. A turma já tá na ansiedade. Primeiro, legal demais essa abertura da diretoria pra imprensa na Cidade do Galo, né? Poder mostrar pra torcida, não pra imprensa, é importante pra gente também, mas pro torcedor poder vivenciar um pouco mais de perto esse dia a dia do Galo, mostrar que tem trabalho sim e muito na Cidade do Galo. E ali Oliveira, Renan Lodge, eu aposto muito nele, eu acho que tem tudo, tornar uma grande referência desse elenco reconstruído do Atlético Alegre. Você sabe que o Lodge, né, que é um cara que eu tenho uma admiração e tem uma boa relação, ele volta pro Brasil para jogar num grande clube, como é o caso do Atlético, mas também para tentar uma vaguinha no time do Ancelotti, para tentar uma vaga na seleção. Ele tem histórico de seleção brasileira e vou te falar que tem futebol também para estar jogando na seleção. O problema é que ele evoluiu, assim como o Atlético, muito tarde, né? E aí eu acho que o tempo ficou apertado, mas ele visava também a disputa da Copa do Mundo. As coisas acabaram não acontecendo, mas sem dúvida alguma é um ótimo reforço, um jogador que ainda é jovem e que tem muito, mas muito para dar pro Atlético. Já fez um bom primeiro semestre e a tendência é que no segundo semestre seja ainda melhor. Quero falar sobre o futuro de Gustavo Scarpa. O Galo já colocou o Scarpa à venda há algumas semanas, mas todas as propostas que chegaram até aqui foram por empréstimo. O maior interessado nesse momento é o Santos. Alexandre Matos tem feito enormes esforços para convencer os acionistas do Atlético sobre a importância de o Scarpa ser negociado por empréstimo, para se valorizar e eventualmente ser comprado em definitivo pelo Santos no fim da temporada ou por um outro clube. O ponto é que o Atlético quer vender o Scarpa para recuperar parte do investimento. O jogador de 32 anos de idade havia sido comprado por 5 milhões de euros. Hoje o Galo topa negociá-lo por até 3 milhões de euros, mas não existiram interessados para compra. Scarpa, que não joga desde 5 de maio, temporada atual de 23 partidas, 2 gols e 5 assistências. O fato de ter jogado só 10 partidas no Brasileirão lhe permite atuar por um outro clube da Série A do Brasileiro. Vale observar ainda que o Scarpa tem salário acima de R$1 milhão por mês no Atlético Mineiro e tem dado sinais de que pretende ficar na Cidade do Galo. Todas as últimas postagens do Scarpa relacionadas à intenção e demonstração de não sair da Cidade do Galo. Então o Scarpa deve permanecer no Atlético, pelo menos até o momento. É isso, o Galo até gostaria, porque o Barba não tem utilizado muito ele. Então, pelo Atlético até seria uma boa, tem um salário acima de R$1 milhão, aí você poderia investir em outro jogador, ainda mais se vende, consegue aí uma grana, 3 milhões, por exemplo, de euros, o Atlético tentaria reinvestir em outro meia, mas eu acho que agora o Atlético tem que buscar que o Scarpa consiga recuperar o seu futebol, porque o Scarpa não quer deixar o Atlético, dificilmente vai chegar uma proposta para alguém comprar o Scarpa, o Atlético não quer emprestar. E sinceramente, eu tenho dito, você emprestar o Scarpa, desfazer do Scarpa, para ficar com o Renier, com o Igor Gomes, estava até hoje lá treinando, eu nem vi o Scarpa. O Scarpa, não sei se ele, acho que ele não treinou, deve ter ficado na academia. Aliás, ele também está se recuperando, né? Então por isso que ele não esteve em campo, está ainda se recuperando de lesão, mas daqui a pouco ele está bem, né? Já está voltando. Só que é isso, o Scarpa recuperando, e aí uma equipe vindo para buscar o Scarpa, comprando, pagando, né, para comprar o jogador, eu não acredito, acho que o Atlético também não acredita que isso vai acontecer, e para empréstimo, obviamente que vários clubes vão se interessar, o Santos é um deles, mas aí também emprestar o Scarpa aí é demais, né? De qualquer forma, quero saber a sua opinião, o Atlético deveria emprestar o Gustavo Scarpa, vender ou tentar recuperar? Eu acho que uma conversa ali com o Barba, né, para tentar recuperar esse jogador, ele pode sim ser importante para o Galo no segundo semestre. O que você acha? Comenta aí. O que a gente tem o Atlético está assim, porque a gente fica muito preocupado, eu mesmo, né? O torcedor fica assim pensando, o Atlético não está conversando com ninguém, o Atlético não vai trazer ninguém. A informação que a gente tem é que o Atlético está sim conversando, negociando, monitorando várias situações para buscar os reforços pedidos pelo Barba. Mas, de fato, como o Tanaka até já trouxe alguns dias atrás, a situação não é fácil, está bem difícil, porque o Atlético está tentando se reforçar sem dinheiro, né? Com jogadores livres no mercado, ou empréstimos, e aí não é tão simples. Mas o Atlético também não tem pressa. Como você até já viu aí, o Paulo Brax falou mais cedo na apresentação do Léo Duarte, o próprio Guilherme já falou também, que é lá para o dia de 20 de julho ainda, né, que os jogadores, que a janela abre, só que não é assim, né? Não tem que pensar, de 20 de julho até dia 10 ou 11 de setembro. Não é assim. Você trazer um jogador em setembro,
né, não faz sentido, porque o futebol vai voltar. E era muito importante que os jogadores estivessem, inclusive, nessa intertemporada. Que o Atlético conseguisse trazer aí 2, 3 jogadores para que eles pudessem estar treinando ali, né, com o Barba, estar dentro de campo com o Barba. Agora nessa intertemporada. Então, por um lado, o Atlético não tem essa pressa, até porque não vai fazer altos investimentos, não vai chegar no clube e falar, quanto você quer? Ah, tanto. Então toma aqui, ó, pão, é meu. Não vai. O Atlético, se um clube pedir algum valor, dificilmente vai comprar. Então o Atlético não tem essa pressa porque tá conversando, tem várias negociações, várias conversas, mas está tentando buscar, né, de uma forma mais difícil, concretizar essas negociações. Não está sendo fácil, vamos aguardar, mas eu espero que tenha um pouco mais de pressa nisso, porque não é simplesmente a janela abre dia 20 de julho. Não é assim que funciona, o jogador tem que chegar, se ambientar, treinar com o grupo, com o treinador, né, o esquema de jogo. Então vamos ver se o Atlético consegue acelerar isso aí, buscar bons reforços, mas que possam chegar o quanto antes. Então tá aí, gente, o Atlético tá tentando, tá buscando, tá no mercado, tá conversando, mas ainda não tem nada fechado. O Rep já trouxe informação alguns dias atrás que tem cerca de 2 negociações que estariam mais avançadas, mas não fechadas ainda. Então quem sabe em breve, né, a gente tem aí um reforço, o Atlético postando do nada, como fez com o Léo Duarte, uma contratação, né, novidades aí. Muito em breve a gente pode ter novidades com relação a reforço, tá bom? Mas a pergunta tá trabalhando para deixar o grupo ainda melhor? Cara, quando eu falo que nós temos tudo planejado, essa questão levantada, ela entra nesse contexto aí, entra no contexto. Nós sabemos que a janela abre dia 20 de julho, se encerra dia 11 de setembro e nós seguimos trabalhando. Mas nós temos bastante coisa planejada já. Tá aí, ó, não quer entregar o ouro pra gente não, viu? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses seus primeiros momentos no Atlético, né? O que você já conseguiu de diagnóstico, se o Atlético tem condição de oferecer para o torcedor uma qualidade melhor de jogo, que é o que o torcedor espera nessa janela, se o Atlético vai acabar melhorando. Cara, nós terminamos bem a parada para a Copa, classificado nas 2 competições, na Copa do Brasil, na Sul-Americana. Terminamos vencendo o Vasco em São Januário, que é um campo muito difícil. Eu sei porque eu joguei no Vasco. Assim, nos deu uma certa tranquilidade. Obviamente que tranquilidade no futebol é uma palavra que ela perdura pouco tempo. Pouco tempo. Eu tenho 35 anos de futebol profissional, eu sei que é difícil. Mas, assim, nós temos um bom time, nós temos um bom elenco, nós terminamos bem, nós não tivemos nenhuma saída, isso é muito importante para nós. Nós pensamos dessa maneira. Só o Alonso, né? O Alonso, mas era uma situação que a gente já sabia que ia acontecer. E é um cara, assim, extremamente profissional, um cara top. Nós estamos tudo planejado, tudo está bem planejado. Nós trabalhamos muito nessa parada, porque quem tem férias são os atletas, a comissão, a diretoria continua trabalhando assim, todos os dias, e nós esperamos que o segundo semestre seja melhor que o primeiro semestre, mas, volto a dizer, é óbvio que o torcedor sempre quer mais, e eu sei disso. A gente quer o Guilherme Marques, assim, lá na frente. Não. Isso, nós temos jogadores melhores que nós dois aí hoje. Para! Deixa eu falar. Assim, eu entendo o torcedor, eu volto a falar, eu tenho 35 anos de futebol profissional. Eu sei como é que acontece. Mas nós terminamos bem. É óbvio que nós queremos um segundo semestre melhor. É óbvio. Todos nós queremos. Eu quero, o Paulo quer, o Eduardo quer. Todos nós queremos. Os atletas querem. E nós vamos buscar isso. Fala massa, muito bom dia, muito obrigado você que chegou até aqui, já peça seu like antes de sair do vídeo, não esquece não, dá essa força aí pro canal. Muito bem-vindo quem tá chegando agora, tá? Já fica o convite aí pra você estar aí se inscrevendo no canal, ativa o sininho de notificação para você não perder nada e também peça seu like, muito importante, pega o embalo aí, deixando o seu like para fortalecer o crescimento do canal, tá bom? Vai ajudar demais o nosso trabalho. Fique à vontade para estar conhecendo o canal desse galão da massa, vocês vão amar esse canal. Se você é atleticano ou atleticana, tá no lugar certo, seja muito bem-vindo mais uma vez. Fiquem à vontade aí para estar deixando a sua opinião em relação ao que foi falado aí no vídeo, tá? A participação de todos aqui é muito importante também para o canal, ajuda demais. Compartilhem, fiquem à vontade.
espalhe esse vídeo pros amigos, que claro, quem curte aí o Galo, você vai estar ajudando demais esse canal a crescer, tá bom? Ficaremos atentos às notícias lá fora, qualquer novidade a gente volta aqui para atualizar vocês, tá bom? Esse canal traz notícia apenas do Atlético Mineiro e é todos os dias, de domingo a domingo. A gente sempre está correndo atrás para trazer todas as atualizações lapidadas aqui para vocês, sem enrolação, em primeira mão, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado a todos pela preferência. Espero que vocês permaneçam aí com a gente com a inscrição. Só antes de sair do vídeo, verifique a sua inscrição e se o sininho de notificação está ativado, porque assim você não perde nada aqui no canal, tá bom? Um forte abraço, massa, tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!